Olá, eu sou Gilberto Andrade, advogado, e esse é o canal Entenda Seus Direitos. Nós vamos dar continuidade a uma série de vídeos que estão tratando sobre o tema da união estável. Nos dois primeiros vídeos, nós tratamos sobre a questão dos seus requisitos, tá? Como é que forma com a configuração da união estável. E, posteriormente, nós tendo ocorrido essa configuração da união estável, os seus efeitos. Primeiro nós falamos dos efeitos pessoais, fomos passando para os efeitos patrimoniais. No vídeo anterior nós falamos de um efeito patrimonial específico, que é a questão da necessidade da assinatura do companheiro, né, da outorga, e agora nós vamos falar dos demais efeitos patrimoniais, finalizando assim essa série de vídeos tratando especificamente sobre a união estável, sempre fazendo um paralelo um pouco com o casamento, que fica uma forma mais didática e acho que é mais fácil de entender também e trabalhar essa diferenciação dos dois. Antes de iniciar, como de praxe, convido vocês para entrar em contato conosco pelo e-mail que consta no início e no final dos nossos vídeos, para apresentar suas sugestões, críticas, dúvidas desse vídeo e dos demais que estiverem constando aqui em nosso canal. Como nós falamos antes, uma dos efeitos patrimoniais do casamento é a necessidade da outorga do companheiro do casamento e aí falando agora da união estável, né? Os efeitos da união estável é a necessidade da outorga do companheiro ser registrado, explicamos aí as diferenças, está bem falado no vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo anterior, assista, porque a questão ela é relevante, tanto é que nós tratamos um vídeo só para ela. Outro efeito patrimonial que existe da união estável, tal qual no casamento, é o direito de alimentos. Tá? Diferente os alimentos do ex-companheiro, ex-companheira, ou da ex-esposa, do ex-esposo, são alimentos diferentes dos alimentos devido aos filhos, tá? Eles têm algumas características diferenciadas, de qualquer forma, eles existem em alguns casos, tá? Não vou entrar nesse ponto ainda, vão ter um vídeo falando só sobre alimentos, né? Vamos falar sobre alimentos mais detalhadamente, mas é importante você saber, então, que quando há o divórcio, a questão do casamento, ou quando há a extinção, né? Quando se termina a união estável, pode acontecer de ter direitos a alimentos, e esses direitos são tais quais como ocorre no casamento. Também em relação a filhos adotados, tá? Entre filhos propriamente dito e filhos adotados também. Os efeitos na questão da união estável são iguais aos dos casados. Tá? Então, se você tem filhos e a sua relação terminou, você vai ter obrigações e direito em relação a esses filhos, independente seja da união estável ou de um casamento. Tá? Sobre o regime de bens, tá? Como nós já falamos, passamos um pouquinho sobre esse tema, o regime de bens, o Código Civil ele delimita alguns regimes de bens. Separação, comunhão parcial, comunhão universal, participação final dos aquestos. São mais ou menos esses regimes, tá? Que o Código delimita. Hoje, a situação atual é o seguinte: você casado, você não precisa fazer o pacto antinupcial por regime padrão, comunhão universal, ou comunhão parcial de bens. Para os demais regimes, você precisa sim fazer o pacto antinupcial. Existe aí um estudo da possibilidade de tirar essa exigência, e aí você só faria pacto antinupcial de regimes que não estão no Código. Tá? Então você tem aqueles regimes do Código, é só falar casado sobre esse regime de bens. Ok. Se for algum regime que não está no Código, aí você teria que fazer o pacto antinupcial. Porque você, na verdade, pode escolher qualquer forma de regime de bens. Tá? O Código lhe dá alguns, que são os padrões, os mais comuns, mas você pode criar um padrão só seu e da pessoa que você vai se casar ou vai viver em união estável. Tá? Porém, agora você trazendo isso para a união estável. Para a união estável, você pode também definir regimes de bens, aqueles do Código ou até um diferenciado.
Porém, você não precisa fazer isso via pacto antinupcial. Tá? Você vai fazer isso via contrato de convivência. Se você fizer um contrato, e aí cai o mesmo sistema que nós já falamos anteriormente. Se você faz esse regime de bens, escolhendo qualquer um dos regimes de bens, vamos escolher o regime da separação total de bens, e você vai lá e escolhe esse regime. Perfeitamente. Se você não fez os registros, não deu a devida publicidade para esse contrato de convivência, esse regime vale para vocês dois. Se você deu publicidade, ele vai valer para terceiros. E aí poderia ser uma forma de exclusão da necessidade de assinatura do companheiro, que nós falamos no vídeo anterior. Pois, no regime de separação total de bens, você não precisa da assinatura do companheiro para a venda de imóveis. Uma questão que a gente acabou, não me lembro exatamente, mas talvez não tenha sido abordado no vídeo anterior, mas é interessante ser comentado isto. Tá? Então, esse é um dos regimes de bem que você não precisa da assinatura do companheiro para vender. Nem para anuência e nem para a venda, porque em tese o imóvel que está só em meu nome é só meu, o que está em nome dela é só dela. Para ser de nós dois, vai ter que constar lá 50% meu, 50% dela. Aí ela tem que assinar para vender, porque ela é proprietária. Não tem essa comunicação natural do regime em comunhão parcial, como foi dito anteriormente. Assim, é possível que os conviventes façam então um contrato de convivência, né, para regular a forma como eles querem ter essa questão de bens, o regime de bens definido, tá? Não sendo necessário para o regime comum. Para os demais tem que ser feito, senão não vai surtir efeito. Na verdade, é importante que se diga, o regime de bens, como falei, são aqueles do Código Civil, são os padrões. Você pode definir o que você quiser. O casal pode avaliar e falar, olha, para nós funciona melhor isso aqui, um sistema misto, onde eu tenho uma parte de um, uma parte de outro, uma situação específica. O casal pode definir, desde que isso não fira a ordem pública. Como, por exemplo, o casal vai lá e diz o seguinte, olha, no caso de eu falecer, a sucessão, eu quero mudar a ordem da sucessão do cônjuge. Não posso, tá? Você tem no código hoje uma ordem para o pessoal que é casado e uma ordem para o pessoal que vive em convivência em união estável, tá? O STF está julgando isso, depois a gente vai falar sobre esse tema, isso deve ser unificado, deve tirar essa diferenciação, não está definido ainda, mas possivelmente vai ser tirado. De qualquer forma, você, no contrato de convivência, você pode, então, fazer as regras que o casal achar interessante, desde que não vá contra normas de ordem pública já definida pela nossa legislação. Por fim, mais um direito, né, mais um dos efeitos, na verdade, que decorre da união estável, que é igual ao do casamento, é o direito real de habitação. Já os tribunais, né, o Poder Judiciário, já se manifestou nesse sentido, dizendo que a companheira também tem direito, nos mesmos moldes do que acontece com o cônjuge, no que se refere ao direito real de habitação. O que é o direito real de habitação? Para uma informação importante. Você, por exemplo, casado, vamos falar aqui de casamento, acho que é mais fácil, mas serve também como dito para a união estável. Você casado, tem filhos, pode ser, o seu marido tem filhos do casamento entre vocês ou filhos com outra pessoa, não tem problema. Ele faleceu e esses filhos se tornam herdeiros. E aí, dependendo do regime, você pode estar dentro, receber ou não parte desse bem, não importa, tá? Depende um pouquinho do regime, de outras coisas, mas de qualquer forma, imagine que você mora nessa casa e essa casa ficou uma parte para você e uma parte dos filhos. Então os filhos vão falar, olha, eu quero que você pague aluguel. Ou essa casa, você não tem participação dessa casa, então você tem que sair dessa casa porque essa casa não é sua, é dos filhos. Bom, o que a lei fala? A lei vai falar que a esposa ou a companheira, na verdade, você tem direito a permanecer no imóvel, que era o lar conjugal, de forma vitalícia. Você pode ficar lá sem ser obrigado a desocupar o imóvel ou pagar aluguel por isso. Tá? Claro, você tem que pagar a utilização do imóvel.
Você vai pagar IPTU, vai pagar a companheira, a ex-companheira ou a viúva, né? Vai pagar a IPTU, vai pagar a conta de água, conta de luz, essas são obrigações da utilização do bem, são dela que vive lá. Mas ela não tem que pagar aluguel para os herdeiros, e nem de parte, nem do valor todo, e nem é obrigada a desocupar o imóvel. Ela tem direito de ficar lá, ela pode, inclusive se ela constituir novo relacionamento, tá? Ela pode ficar. O que não pode ela constitui um novo relacionamento, ela faleceu e essa nova pessoa quer se manter no imóvel. Não, aí ele não vai poder se manter no imóvel, vai ter que desocupar, porque é um direito dela. Tá? Bom, então, com isso nós encerramos essa série de vídeos falando sobre a união estável. Nós falamos aqui sobre os requisitos para a configuração dela, falamos de efeitos pessoais, depois dela configurada, né? Quais são alguns dos efeitos pessoais, e passamos para alguns efeitos patrimoniais, com destaque para essa questão da necessidade da assinatura da outorga do companheiro, e passando agora e finalizando com alguns dos outros direitos patrimoniais, efeitos patrimoniais que decorrem da configuração da união estável. Tá? Eu agradeço a audiência de vocês e aguardo vocês na próxima semana, no nosso próximo vídeo que será postado. Muito obrigado e até mais.